pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leitora do Cinema. Eu sou Gisele Santos e toda semana eu venho dar as minhas dicas, as minhas impressões de livros, filmes e séries. Nessa semana, finalmente, nós vamos falar, depois de muita demora, nós vamos falar sobre o segundo livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Vamos falar sobre A Fúria dos Reis. Lembrando, gente, que este livro aqui é um livro diretamente relacionado com o primeiro livro, que é A Guerra dos Tronos. Então, infelizmente, nós vamos ter alguns spoilers, principalmente sobre o final do primeiro livro. Essa aqui é a capa atual do livro. Tenho ele na versão do Kindle. Tinha antes pela editora Lei e agora é a Suma de Letras que faz essa atualização desses livros do George R.R. Martin no Brasil. Então, como nós falamos, é um livro diretamente ligado ao primeiro livro. Então, vai ter que ter alguns spoilers com relação às partes finais do primeiro livro. Como, por exemplo, ali a trama envolvida na morte do Robert Baratheon. Também a morte do Ned Stark, que até hoje eu estou pensando. A fuga da Arya de Kingsland, também o destino de Sansa Stark. Também o início da guerra, onde o Robb acaba ascendendo ao trono ali do norte. As primeiras questões dos Lannister, a própria prisão do Jaime também pelo Robb Stark. E a ascensão do Joffrey Lannister ao poder. Então aqui nesse segundo livro, a gente continua acompanhando a história sobre essa guerra dos tronos que não poupa ninguém, nem crianças, nem jovens, nem adultos, todos são impactados completamente por essa história. E um ponto que eu acho interessante que o Martin acaba fazendo aqui é que todos acabam envolvidos nessa guerra e que um reino que era aparentemente todo mundo meio assim unido, com mesmo as suas guerrinhas ali internas entre as casas e os vassalos, aqui descamba tudo. Então parece que só ficou mesmo para o Robert acabar morrendo para que tudo desandasse. Também a questão dos filhos da Cersei, que naturalmente não eram os herdeiros legítimos do Robert, e toda essa trama envolvida e como o reino tentava acobertar tudo isso. E ali aparentemente todos sabiam dessa verdade. Também no segundo livro a gente continua a saga da Daenerys, que quer ir para Kingsland para pegar-lhe o trono que era dela. E agora ela já tem nessa segunda parte aqui os 3 dragões. Então a gente vê continuando essa saga, essa rotina desses personagens e as minúcias de como essa guerra estava sendo desenvolvida. Então, para mim, a parte mais interessante que eu vejo é muito de como pequenos eventos vão escalonando para o final deste livro, que é um final bem impactante, na minha opinião. E aqui não tem nada, o George Martin não poupa nada, que tem cenas aqui que você vai se incomodar se for o tipo de cena que você se incomoda. Além disso, a gente vai ver aqui as interações com os personagens de outras casas, que acaba que quem lembra da série não via muito aparecer, às vezes só passavam de relance. Então a ideia de pegar o livro no original, para mim é muito interessante nesse quesito, porque diversos aspectos que às vezes a gente queria pular na série, e aqui não dá para pular, porque são eventos muito importantes e que têm uma relação direta com o que acontece em cada uma das casas, com cada um dos personagens e a visão de cada um deles contando essa história. Então, todos os acontecimentos, todas as alianças, as não alianças, então isso tudo está relacionado diretamente com o acontecimento de todos os eventos que ocorrem aqui. E de novo, Martin, na sua forma de escrita, na minha opinião, prolixa como o King. Então aqui a gente vê que ele não poupa nenhum estômago
é mesmo assim uma narrativa muito fluida. Você vai passando ali as páginas querendo saber o que vai acontecer ali logo à frente. E que eu não sei se você vai se surpreender, mas quanto mais o tempo vai passando, mais você vai se surpreendendo com o que vai acontecendo. Então, essa questão das, digamos, surpresas que vão acontecendo é o que deixa a leitura ainda mais envolvente. Então, se você não leu o primeiro livro, o Guerra dos Tronos, você vai ficar completamente perdido aqui. É interessante você ler o primeiro livro primeiro, para depois você ler este aqui, porque senão não tem como, você não consegue acompanhar os acontecimentos da história. E não, aqui nós não vamos falar sobre a série GOT da HBO, nós vamos falar sobre ela mais à frente. Eu vou dar uma revisitada na série, tentar fazer isso até antes mesmo da segunda temporada de A Casa do Dragão chegar. Vou ver como que eu vou fazer esses vídeos por aqui, mas a gente deve revisitar o Westeros, além dos livros, nós vamos revisitar a série em breve, então aguardem que em breve nós vamos falar mais sobre o Westeros. E continuamos na expectativa do sexto livro, né, do Martin, quem sabe, né, 2024/2025 ele não vem aí, então estamos aqui curiosos para saber o que o mestre está fazendo. Então, mesmo no Kindle ou no livro físico, eu recomendo muito que vocês leiam este livro. É impressionante a leitura, recomendo demais. E se você já o leu, eu quero saber as impressões de vocês, o que vocês acharam, se vocês acharam interessante. Se não é o livro para vocês, você pode passar direto, não tem nenhum problema com isso. Mas aqui tem cenas que, com certeza, para pessoas assim que não gostam, vão se impressionar um pouco. Mas é um livro excepcional de fantasia, é aquela fantasia que te envolve e mexe com você, apesar de ser guerra, então, mas mesmo assim é uma narrativa muito envolvente. Eu recomendo muito a leitura para vocês. Então, essas são as minhas impressões. Impressões são coisas pessoais. Recomendo que vocês me contem o que vocês acharam deste livro, se vocês já leram. E nós ficamos por aqui. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês que estão conosco no canal. Não deixe de dar o like no vídeo, não deixe de seguir nas nossas outras plataformas. Sempre a gente está dando algumas atualizações por lá. Tem coisinhas meio assim atrasadas, mas em breve eu vou estar sempre atualizando tudo para vocês. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais.